está fazendo também uma comparação com as afasias. É um distúrbio de linguagem. A afasia é o Bruce Willis, agora, recentemente, teve esse diagnóstico, lembra? É um distúrbio de linguagem e tem 2 tipos de afasia. Já ele vai detalhar um pouco mais isso. Ele vai dizer que você quer falar alguma coisa, mas você não consegue encontrar a palavra. Então, o que você fica fazendo? Você fica montando frases que, sei lá, por exemplo, eu quero dizer que tem uma coisa no topo do prédio. Eu não consigo encontrar a palavra topo. Então eu começo a falar, então, mas eu vou entrar no prédio, mas aí eu vou dar a volta e eu vou abrir a porta. E aí eu vou para cá, eu vou para lá, eu subo a escada, mas eu não consigo encontrar a palavra topo. Então eu falo, eu construo frases que muitas vezes são muito bem elaboradas, mas eu não consigo falar aquilo que eu gostaria de falar. A pessoa perdeu a capacidade de fazer a ligação entre uma ideia e uma palavra. Então ele fala, esse é um tipo de afasia. Existe uma outra afasia, que é a afasia de contiguidade, alguma coisa que precisaria estar no texto uma coisa colada na outra, e esta pessoa não consegue fazer também essa colagem. Então ela começa a fazer frases todo interrompidas. Então ele não completa uma ideia porque ele não consegue fazer o encadeamento correto da fala. Certo? Então, veja, metáfora, metonímia. Porque a metáfora é você ter uma ideia de uma coisa e poder fazer um deslocamento, né? Uma condensação e passar por uma outra palavra. Uma palavra semelhante. Ao invés de dizer topo do prédio, eu posso falar lá em cima. Eu fiz metáfora. Ele nem faz metáfora e nem faz metonímia, porque ele não consegue encadear direito. Ele falou, existe um tipo de afasia ligada à metáfora e existe um tipo de afasia ligada à metonímia. Não dá para também fazer uma comparação direta entre uma coisa e outra, mas são fenômenos semelhantes. Fenômenos que deve ter alguma coisa do inconsciente aí que não está conseguindo mais funcionar direito nessa coordenação. Nós aprendemos a fazer isso na nossa infância, e o que é que ele vai explorar aqui? Ele vai falar, existe alguma coisa de uma associação sonora. É sonoro. Sim. Também usa essas partículas que são os vocábulos. Sim. Ele diz assim, por que nós temos a impressão de que falamos sem pensar? Vocês pensam para falar? Sai meio automático. Automatismo é como se nós cantássemos. Quem gagueja, quando canta, não gagueja. Tem gagos que cantam muito bem. Porque eles já têm o encadeamento sonoro montado. Eles já sabem fazer a flutuação. Que cantar é a mesma coisa que falar, só que determinados sons precisam estar, né, encaixados numa determinada flutuação para poder dar o lance da música, né? A música é uma coisa, é uma fala, só que é uma fala toda floreada, né? Toda encaixada. A partículas sonoras. Então, quando os sons começam a chegar para mim, nasceu o bebê e o bebê já começou a captar sons. Conforme esses sons, e não é só a fala dos humanos, mas sim qualquer som, que seja uma sirene, que seja uma buzina, que seja uma pancada, né, que seja o barulho do ventilador que está aqui do lado, qualquer som pode ser utilizado para constituir esta base que vai depois ser usada para montar os significantes na fala. Veja o quanto isso está longe do conceito de palavra. Então ele diz assim, palavra, que é o fenômeno, pouco interessa para nós. Neste processo de montagem, ela está praticamente no fim da linha. Consegue pôr a palavra
num determinado contexto naquele momento. Entendi. É mais ou menos quando o gago não consegue também dar entonação na voz. Então ele começa a gaguejar porque ele não acha a entonação certa. Sair do fenômeno cada vez mais, daquilo que parece que é alguma coisa que tem valor para nós, na psicanálise, e olhar cada vez mais para o outro lado, para os fenômenos de formação significante, do que tem de estrutura, de base de formação. Na hora que você está ouvindo uma pessoa na consulta psicanalítica, você consegue ficar fazendo esse retorno lá para o significante? Não. Então esse conhecimento interessa para quê? O que levou ele, por exemplo, a escolher uma palavra, ou esquecer uma palavra, ou esquecer um nome? Lembram lá do Signorelli, do Botticelli, Botrafio? No próximo capítulo ele vai falar disso de novo, né? Ele faz uma palestra sobre a vida de Freud, 100 anos de Freud, e ele dá esse exemplo por que o Freud esqueceu o nome do Signorelli, que era o pintor? Aí ele vai fazer todo aquele encadeamento, da associação das palavras. Então ele diz assim, o que aparece na fala é alguma coisa que pode mostrar uma falha neste encadeamento significante. Tanto nos deslocamentos, que são as metáforas, quanto nas metonímias. A hora de montar uma frase, alguma coisa falha. Então, aonde é que aparecem os buracos no discurso da pessoa? Os tropeços, a reunião de palavras, que deveria ser uma palavra, aparece uma palavra nova, que muitas vezes é uma fusão de uma palavra com outra. Então, apareceu alguma coisa na fala do paciente que está fora da normalidade, fora de um discurso normal daquela pessoa, você para fazer análise daquilo. Isso, aí vamos falar da paráfrase e da metáfrase, né? Porque metáfrase, explicação de uma frase figurada, elíptica ou demasiado difícil por um torneado, mais simples ou mais habitual. Quer dizer, metáfrase é fazer uma outra frase tentando dar uma melhorada nela, para fazer uma coisa mais... E a paráfrase é simplesmente expressar aquilo com outras palavras. Então você simplesmente pega aquela frase e faz uma outra frase, mas você não tem intenção nem de simplificar e nem de complicar, não tem intenção nenhuma, é simplesmente fazer um paralelo. Agora, a metáfrase, ela já vai usar metonímia e vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que é o topo. Então você vai dizer assim, é a parte de cima lá do prédio. Você fez metáfrase. O que ele diz? A capacidade tanto de só fazer uma tradução, pura e simples, tanto de explicar aquilo que não está totalmente compreendido, são fenômenos distintos. Quando você tem duas palavras que têm a mesma sonoridade, como é que você diferencia uma da outra? Diferencia metástase de metáfrase. Veja, é muito parecido. É fácil trocar, você fez a troca. Porque o som é quase o mesmo. Lá no nosso armazém de sons, a coisa está colada uma na outra. E Herr, ele lembrou do Herr, o cara que falou, Herr Doctor, né? Se eu for impotente, eu vou me matar. E o cara se mata mesmo. Ele tenta cuidar do cara, mas o cara não melhora e o cara se mata. E ele recebe essa notícia na Bósnia-Herzegovina.
Olha a sonoridade toda envolvida aí, né? Então ele diz assim, alguma coisa desse som Ré apagou o som Senhor. Um som que eu recalquei por uma situação traumática minha, acaba apagando um outro som que é associado a ele numa outra língua. Ré em alemão e Senhor é, sei lá o que, italiano, né? Deve ser sim, Signorelli. Nós usamos senhor também, mas lá é senhor, né? Quer dizer, isso pode dar uma pista de alguma coisa que você escondeu. E nós buscamos muitas vezes alguma coisa que pode estar recalcada e está te prejudicando no dia a dia. Qual é a mancada que você dá? Qual é o som? Qual é a palavra, por exemplo, que você diz assim, esqueci essa palavra. Foi só um esquecimento? Pode ter sido só um esquecimento. Na sessão seguinte ele vai tentar falar uma coisa muito parecida e a palavra some de novo. O que aconteceu? Uma repetição. Quando há uma repetição, nós ficamos de olho porque vamos dizendo assim, se o recalcado está omitindo alguma coisa, essa omissão vai continuar se repetindo. Algo desse mecanismo de funcionamento está falhando. Está falhando totalmente, como no caso de uma afasia? Não está falhando totalmente no caso de uma afasia. Né? Afasia é um outro problema. Não, é alguma coisa de um recalque que está gerando essa dificuldade. Ele diz assim, é interessante olhar porque, como o Lacan está procurando a base, né, que são os sons, os vocábulos, né, vamos falar a coisa certa aqui, ele está dizendo assim, o significante é formado por vocábulos. E o próprio vocábulo em si, ele já é um significante. Pá, má, né, tá, esses são vocábulos. Ele diz assim, eles têm significância. Nós vamos pegar isso e juntar para fazer significantes. E caso a gente recalque, nós estamos recalcando talvez alguma coisa, né, destes vocábulos. Veja. Então eu vou atrás para poder ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Ou quando eu troco uma palavra, porque você trocou metáfrase por metástase. Tem alguma coisa desta sua preocupação que estava na sua cabeça que tomou conta na hora de você falar, e ao invés de falar uma coisa, você falou outra. Sim. Apareceu no meu sonho. Então conta como foi o sonho. Tá certo? Então o sonho também usa todo esse mecanismo que nós estamos falando da fala, é o Freud na interpretação dos sonhos, ele que começa a falar sobre isso, né? Deslocamento, condensação e deslocamento. Veja, o que você tenta esconder não consegue, mas aquilo que realmente está escondido só aparece nas mancadas. Então nós tanto estamos atentos às trocas que aparecem, quanto aquelas que desaparecem. Não é só substituição, é reunião de palavras, é desaparecimento de palavra, é mancada da fala. A pessoa diz assim, eu não quero falar sobre X assunto. Uhum. Você poderia ter chegado na sessão e falar, eu fiz uma maçã, mas eu não quero falar sobre isso. Sim. É certo? O analista não vai forçar, não é questão de forçar, mas ele registra isso e fala assim, por que será que não quero falar sobre isso? Vamos ver na sequência da fala quais são as pistas que aparecem sobre isso que ela não quis falar, tá certo? Porque o inconsciente está lá fazendo o trabalho dele. Sim, ele diz que há uma questão posicional. O calhau que aparece nessa frase aí é um pedregulho. O amor é um pedregulho ao sol. Ele fala assim, tem que se desligar do significado. Veja, e ao mesmo tempo não está querendo dizer nada. Veja, ele está querendo dar alguma coisa a mais para o amor. Se eu fico preso no significado, eu fico preso no fenômeno. E o fenômeno não me mostra nada. Tem uma intencionalidade? Tem, mas ele diz assim, tem mais uma sonoridade, que nós sabemos muito bem disso, na poesia, por exemplo, na música,
né? As letras das músicas. Ele tinha alguma intenção de passar algum significado, de passar uma mensagem? Talvez, sim, muito provavelmente. Mas ele escolheu determinadas palavras. Vamos fazer metonímia praticamente a vida inteira. E começamos fazendo metonímia, não começamos fazendo metáfora. É porque fazemos metonímia que podemos fazer metáfora, por contiguidade. Aí ele fala do Jesus Cristo, do X não sei o que lá. Ele fala sons próximos e pronúncias muito próximas. Tem lá uma vizinhança no inconsciente. Então, a palavra, a metáfrase, vira metástase. Sim. Aí você diz assim, mas simplesmente porque elas são parecidas? Porque elas muito provavelmente começam com mes. Mesta, mes, fra. Pouca diferença. Então, é fácil pular de uma para outra. Fez metonímia? Não exatamente, mas fazendo metáfora, fez metáfora? Não exatamente, você não fez uma troca proposital. Você fez uma troca não proposital. Então, o que Lacan vai dizer? A falsa metáfora. Ela nos indica alguma coisa desta falha, de uma preocupação, de alguma coisa que eu estou querendo esconder. Aí vem uma falsa metáfora. Isso. Certo? Então, eu troquei uma palavra pela outra simplesmente pela sonoridade. Só que na hora que eu escolhi metástase, algo do meu inconsciente trouxe essa palavra porque ela tem um sentido que mexe comigo. Não é por acaso. Veja, a gente acha que normalmente a gente dá esses tropeços de fala por acaso. Eu, por acaso, troquei uma palavra pela outra. Sim. Por acaso, eu esqueci. Por acaso, eu fui pronunciar uma coisa e pronunciei outra, né? O fenômeno mais normal é metonímia. Nós estamos sempre falando através de metonímia. A metáfora, ela pode ser uma metáfora verdadeira, porque a gente realmente forçou a substituição de uma palavra pela outra, e ele diz assim, existe uma questão sonora, não é uma escolha qualquer. E às vezes existe simplesmente a troca de uma palavra pela outra com uma espécie de sinônimo, e ele fala que essa é a falsa metáfora. E ele vai trabalhar com isso bem mais lá para frente, tá? Mas ele diz, mostra também que nós talvez estejamos querendo esconder algo. Por que não falar uma coisa e falar outra? Por que não falar metáforas e falar metástase? Isto traz alguma coisa do seu discurso, né? Do seu inconsciente, enfim, que é o nosso objetivo de trabalho.